Você já ouviu falar em desconexão e rejeição na terapia do esquema? Então fique comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Na terapia do esquema, desenvolvida pelo psicólogo Jeffrey Young, os esquemas emocionais são organizados em 5 grandes domínios. Um dos mais importantes é o domínio da desconexão e rejeição, considerado a base de muitos sofrimentos emocionais que são vividos na vida adulta. Veja, esse domínio, ele reúne padrões de pensamento, de emoção, de comportamento, que surgem quando as necessidades emocionais fundamentais da infância não são completamente atendidas ou não são atendidas de maneira consistente. Toda criança, ela precisa sentir-se segura, amada, protegida, aceita, emocionalmente compreendida. Quando essas necessidades não repetidamente frustradas por abandono, rejeição, negligência, abuso, instabilidade familiar, então a criança, ela desenvolve a crença de que o mundo que ela está vivendo é um lugar inseguro para ela. Não é um lugar seguro. E de que os relacionamentos inevitavelmente trarão sofrimento. Então, o domínio da desconexão e rejeição é composto por 5 tipos diferentes que a gente precisa entender aqui. Então veja só, com relação à questão do esquema, precisamos entender que essa rejeição, essa desconexão, ela se caracteriza mais pelo abandono, pela desconfiança de abuso, privação emocional, defeituosidade e vergonha e isolamento social. O esquema de abandono leva a pessoa a acreditar que as pessoas importantes, elas irão embora a qualquer momento. Então, o esquema da desconexão e rejeição, ela que é composta por 5 esquemas emocionais, que é o abandono, a desconfiança e abuso, a privação emocional, defeituosidade e vergonha do isolamento social. Veja, o esquema de abandono leva a pessoa a acreditar que aquelas pessoas importantes da sua vida, elas vão rejeitá-la e deixá-la sem apoio a qualquer momento. Então, como consequência, elas podem desenvolver intensa ansiedade nos relacionamentos, medo de se relacionar, medo constante de perder aquela pessoa importante da sua vida, aquela pessoa que ela ama, a necessidade excessiva de confirmação efetiva, aquela pessoa que vive direto perguntando se você a ama, se você continua amando ela de alguma forma. Já o esquema de desconfiança e abuso, que é um outro subtema dessa questão, ela se caracteriza com o indivíduo que espera ser enganado a qualquer momento, manipulado, humilhado ou explorado pelos outros.
Pessoas com esse esquema frequentemente têm dificuldade de confiar. Mesmo quando estão diante de pessoas respeitosas e bem-intencionadas, elas não confiam. Elas têm sempre o pé atrás, porque o esquema leva ela a pensar assim. E o esquema de privação emocional, ele está relacionado à sensação de que ninguém será capaz de compreender verdadeiramente suas necessidades. Veja, mesmo cercada por pessoas que a amam, mesmo cercada por pessoas que querem a sua companhia, a pessoa pode sentir-se emocionalmente sozinha. Sozinha, acreditando que nunca receberá carinho, acolhimento ou compreensão suficiente daquelas pessoas. Outro esquema importante é o da defeituosidade e vergonha. Veja como se processa esse tipo. Nesse tipo existe a crença profunda de que há algo de errado consigo mesmo. A pessoa sente-se que, se os outros realmente o conhecerem, será rejeitada pela sua inadequação. Porque ela se sente inadequadas, imperfeitas ou indignas de receber atenção, de receber carinho, de receber amor. Então, isso favorece a uma baixa autoestima que é formada por uma autocrítica muito severa, intensa, e a dificuldade de aceitar elogios. Então, essa pessoa sofre muito por causa disso. E, por fim, tem o esquema de isolamento social. Nesse esquema de isolamento social, o indivíduo ele é levado a sentir-se diferente das demais pessoas, porque ele acredita que não pertence a nenhum grupo, sente dificuldade para criar vínculos afetivos e frequentemente experimenta uma solidão terrível. Mesmo quando está em ambiente social, mesmo quando está numa festa ou num encontro familiar, ele sempre vai se sentir sozinho, porque ele não confia, não consegue confiar nas outras pessoas, porque aquele esquema que ele tem o impede. Esses esquemas não surgem porque a pessoa escolheu pensar dessa maneira, mas foram coisas que eles, vamos dizer assim, se adaptaram ou criaram como uma adaptação emocional das frustrações desenvolvidas na infância. Viu? Então, para lidar com algo mais difícil do que possa imaginar, eles criam esquemas dos mais diferentes para não sofrer. Então, esses aqui são exemplos desses esquemas. Então, veja só, essa condição na vida adulta, ela se torna bem mais difícil de lidar. Porque essas antigas estratégias, elas podem não funcionar mais na vida adulta, ou podem continuar influenciando atitudes que acarretarão consequências mais sérias, quer seja no relacionamento mais sério, quer seja no trabalho, quer seja na sua profissão, e forma uma condição muito difícil de se lidar na área profissional, porque a pessoa ela tem dificuldade de compreender e interpretar a realidade que ela está vivendo. Então é preciso que
a gente entenda essa condição. E uma característica importante é que esses esquemas funcionam como filtros emocionais. O que quer dizer isso? Pequenos acontecimentos podem ser interpretados como grandes confirmações de crenças antigas. Um atraso em uma resposta de uma mensagem pode significar uma interpretação de que a pessoa está abandonando ela. Uma crítica construtiva pode ser interpretada como uma das rejeições maiores do mundo. Uma forma de deixá-la lá no chinelo. A terapia do esquema busca identificar essas crenças que estão profundamente enraizadas na mente da pessoa, resgatá-la do seu subconsciente, compreender as suas origens, desenvolver formas mais saudáveis de responder às situações do presente. E o objetivo não é apagar o passado, mas é impedir que esse passado ele venha a influenciar as suas atitudes no presente e possa dificultar a sua vida no futuro. À medida que o paciente ele fortalece o chamado modo adulto saudável, que é o objetivo de toda a terapia do esquema, ela aprende a direcionar as feridas emocionais da infância para uma realidade atual. E aí ele passa a construir relacionamentos mais seguros, conscientes, que mesmo diante das dificuldades não tem nada a ver com aqueles problemas do passado, mas são outros problemas que você pode resolver com um diálogo, com uma melhor aceitação e uma real interpretação dos fatos. E dentro dessa condição, estabelecer limites adequados e desenvolver uma autoestima baseada nos fatos reais e não nas antigas experiências do passado que foram danosas. Então, o domínio da desconexão e rejeição, ela explica por que muitas pessoas vivem com medo de serem abandonadas, vivem com medo de serem rejeitadas, com medo de não serem amadas. A terapia da desconexão e rejeição, ela começa a trabalhar essa área. Então, a boa notícia é que esses esquemas, eles podem ser transformados. Eles podem ser alterados na sua concepção. E como um autoconhecimento, a psicoterapia, as novas experiências emocionais corretivas e dentro desse trabalho que é feito por um profissional da área de saúde mental, é possível romper padrões antigos e construir vínculos marcados pela confiança, pela segurança, pela reciprocidade. Então, a cura começa quando compreendemos que nosso passado, veja só, que o nosso passado, ele explica nossas feridas, mas não precisa determinar o nosso futuro. Estão entendendo? Então, isso é muito importante que a gente compreenda, porque é assim que você se livra desses esquemas danosos que atrapalharam a sua vida até aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, comente se você tem alguma experiência do tipo e nós nos veremos no nosso próximo vídeo.